A paz do Senhor Jesus esteja convosco, com todos vocês, irmãos. Irmãos, vamos falar um pouquinho de idolatria nos dias de hoje. Adorar anjo, é certo? Nesses tempos. Vamos ver aqui Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. João queria adorar o anjo quando ele estava lá nos céus, chamado pelo Senhor para mostrar as maravilhas dos céus. Mas o anjo não aceitou e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Irmãos, o anjo que estava lá mostrando para João tudo o que ele escreveu aqui do livro de Apocalipse, não aceitou adoração. Por que não? Porque o anjo é inferior ao ser humano. Ele disse aqui, ó, eu sou conservo seus. Eu sou igual a vocês, ou menos do que vocês. Sou servo de vocês, servo dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Os que guardam a palavra desse livro são os filhos de Deus, os que seguem os mandamentos de Jesus. Esse tipo de erro tem sido muito comum nas igrejas, né? A questão de adoração, né? Excluir alguns pastores e sentir uma certa admiração por alguns pastores. Isso é erro, isso é idolatria, porque os pastores são conservos nossos também. Dentro da igreja não há diferença em grau nenhum, do pastor até o porteiro. Para Deus são todos iguais. Então isso também é idolatria. Vamos mais, Hebreus 1, 7, 14. Hebreus, no capítulo 1, versículo 7 e versículo 14. E em verdade, quanto aos anjos, diz, no 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, quem que há de herdar a salvação? Quem são os herdeiros do reino de Deus? Os filhos de Deus, os que seguem a Jesus, os que obedecem às leis de Jesus, e não os anjos. Os anjos moram no céu, então eles não vão herdar a salvação. Parte da promessa é o povo de Israel, o ser humano, aquele que segue a Deus. Então, adorar anjo é idolatria. Mesmo os anjos bastante conhecidos como Gabriel, né? Miguel. Miguel é um anjo superior, é um arcanjo, mas adorar Miguel é idolatria, porque ele é um anjo e é ministradores, é cuidadores que Deus deixou para nos transmitir mensagem, nos cuidar. Assim, desde o nascimento, cada um de nós temos um anjo para nos proteger. Eles são protetores, cuidadores, mensageiros, ministradores dos que hão de herdar a salvação. Então, adorar anjo é idolatria, mesmo os anjos superiores. Então, para 1 Coríntios 6, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Ainda falando de anjos, Paulo, escrevendo aos Coríntios, a questão que havia na igreja, diz ao povo, né, que havia uma certa confusão de superioridade dentro da igreja, né, ou tirar causas
para fora da igreja e procurando a questão judiciária. Então olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Nós, está falando vós, nós que somos hoje, vamos julgar os anjos, assim como julgar também os santos. Quem são os santos? Os santos é a pessoa separada. Santo não é aquele que está num quadro na sua parede, não. Aquele morreu, aquele fez o bem no tempo dele, mas morreu e não pode fazer mais nada, não pode te prejudicar e nem te ajudar também. Isso é idolatria, tá? Agora, quem são os santos? Eu já disse que somos as pessoas separadas, né? Pessoas que seguem a Deus, são os santos. Se você não pratica maldade nenhuma, não prejudica ninguém, não fala mal de ninguém, não prostitui, não rouba, não mata, você é santo, é separado. Santo quer dizer pessoa separada. Coríntios 6, 3, já foi lido. 1 Pedro 1, 15 e 16. Primeira carta de Pedro 1 e 16, também falando dos santos. 15. 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem é que está perguntando aqui? Jesus, o Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou? Quem que chamou? Jesus, que nos chamou, ele veio aqui na terra, nos ensinou e deixou o chamado, né? E deu a promessa da vida eterna. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A maneira de viver aqui na terra, a maneira de tratar o seu semelhante, é ser santo. Não fazer mal a ninguém é ser uma pessoa santa. 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Jesus é santo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é santo, separado, nunca pecou. E o interesse dele é vós também sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Tá? Davi escreveu também Salmos 16. Salmos 16. Davi também deixou um recado aqui. Salmos 16, 2b e 3. Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Irmão, a bondade de Davi jamais ia chegar à presença de Deus, porque Deus é bom todo o tempo. E todo o tempo Deus é bom. Então, mesmo por melhor que Davi fosse, jamais ele conseguiria se comparar com a bondade de Deus e a justiça de Deus. Mas aos santos que estão na terra, os santos estão na terra, tá? Aqui na terra. O santo, o São Pedro, não está no céu. São Paulo também não está no céu. Eles morreram. São pessoas que estão mortas. Fizeram bem, mas estão mortas. O único que esteve aqui e morreu e vive é Jesus. Adorar somente a Jesus. Adorar esses santos é idolatria. Está escrito aqui na Bíblia, depois vocês conferem na de vocês aí. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Pessoas importantes estavam em volta de Davi. E ele, com esse sim, ele se comparava na bondade. Pessoas ilustres, governadores, ministros. Davi vivia ali com a bondade, com a maneira dele viver. Então aí se comparava, porque ele também era humano. Também não está no céu. Ele está morto até hoje. Então santos não é o que está na sua parede. Santo está na terra. Agora, comer carne sacrificada
aos ídolos. Vamos ver o que diz Jeremias. Jeremias. Irmãos, isso é muito comum, as festas, né? Eu estou falando em santos, né? Festa de Santo Reis, festa de São João, Santo Antônio, São Pedro. Os animais ofertados a esses santos, eles são mortos, são sacrificados. Vamos ver o que Jeremias escreveu aqui na Bíblia, depois vocês conferem na de vocês. Jeremias 10, 4, 5 e 6. Como prata e como ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. O que ele está falando? O ídolo do povo, eles pregam na parede, está lá, pregado. Um prego ou um araminho fica lá pendurado. Ou, se feito de madeira, fica lá em pé, em cima da mesa. São como a palmeira, obra torneada, porém não pode falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Então todos esses santos que o povo carrega hoje, eles não podem andar. Ele é carregado, portanto ele não tem poder nenhum. Pelo contrário, a pessoa faz força para carregar o santo, ou para levantar uma bandeira. Não pode andar. Não tenha receio deles, pois não pode fazer mal, nem tampouco pode fazer o bem. Os santos que estão nas paredes não te faz mal, mas também não faz o bem. Acredite nisso, quem faz o bem é Deus. Você pode orar direto a Deus, você não precisa de intermediário agora nesse tempo da graça, que Jesus veio para isso, para tirar essa idolatria. Adore direto a Jesus, fale direto com Ele. Não tem fila, não tem recepção. Você fala direto qualquer hora e não congestiona. Você tem a liberdade qualquer hora da madrugada. Então tem um recado aqui de Deus. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. O poder está em Deus, o santo não. Atos 15, 29. Atos 15, 29. Livro de Atos 15, versículo 29. Olha o recado sobre as carnes oferecidas a ídolos, a santos. Que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Ou, se não praticar isso, se você não consumir carne sacrificada a ídolos, não comer o sangue, vocês lembram do chouriço, né? O frango matado, amarrado no pescoço cheio de sangue. Isso é contra os mandamentos de Deus. Pelo contrário, isso é pecado de morte. Tá? De qual morte? Você vai morrer? Não, morte espiritual. Você está consumindo sangue, você está apartado de Deus. Porque sangue é vida. E se desviando dessas coisas, vai fazer bem, não vai te fazer mal. Tá? Levítico 17. Vamos lá em Levítico agora, lá no Velho Testamento. Levítico 17, 11 e 14. Levítico 17. 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. O sangue era para purificar o altar lá no Velho Testamento, e não para ser consumido. Para fazer expiação pelas vossas almas. Amados, o sangue era aspergido ali no altar para fazer expiação dos seus pecados. Os pecados eram dessa maneira. Se matava o cordeiro, tirava o sangue, o pecador colocava a mão no cordeiro,
Então, o sangue é vida. Vamos ler mais um versículo aqui, em Levítico ainda 17, versículo 14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. O sangue é vida. Quando você perde todo o seu sangue, você perde também a sua vida. Então é isso, não comer sangue, você está fazendo bem para você. Eu fico por aqui, até a semana que vem, até o próximo vídeo.